Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Vamos continuar mais uma aula do nosso curso Conhecer o Espiritismo. Meu nome é Carmen Silvia Neves. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas e se tiverem algum comentário, podem colocar no Face, no YouTube, onde nossa aula está colocada. Hoje, então, nós vamos iniciar a nossa aula número 6 e o tema principal dessa aula é a reencarnação, seguindo no estudo do Livro dos Espíritos. Inicialmente, então, vamos fazer uma prece, pedindo ajuda dos nossos anjos de guarda, dos nossos amigos da espiritualidade superior, que, sob o comando de Jesus, nos auxiliam e nos guiam nesses estudos. Graças a Deus. Então, nós estamos analisando, resumidamente, as perguntas do Livro dos Espíritos, e na aula de hoje, então, nós vamos ver aqui, aqui, nós estamos, então, nas perguntas de 166 a 222 do Livro dos Espíritos. Então, nesse capítulo, Allan Kardec vai tratar da reencarnação. Uma das críticas que o Espiritismo sofre por parte das pessoas, né, que não concordam ou que, em algum ponto, criticam, é justamente a reencarnação. Mas nós temos que lembrar que a reencarnação ela não foi criada por Allan Kardec, ela não foi inventada pelo Espiritismo. A reencarnação é uma doutrina que existe há muitos anos, há milênios. Outras religiões bem mais antigas do que o cristianismo já pregam a existência da reencarnação. E o Espiritismo, então, vem trazer essa crença, esse fato, na verdade, de uma forma mais racional, mais bem explicada, como a gente vai ver agora, né, nos próximos comentários. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles nos explicam que aquele espírito, aquela pessoa que não conseguiu se aperfeiçoar totalmente durante a sua vida corpórea, né, durante a sua existência carnal, ela precisa sofrer a prova de uma nova existência para ir avançando passo a passo em direção ao progresso. E é por isso, então, que nós temos muitas existências, porque estamos ainda muito longe dessa perfeição, e só quando atingirmos essa situação é que poderemos, então, deixar de encarnar, né? Deixar de assumir essa forma da vida física. E o objetivo, então, de cada reencarnação ou de cada nova existência, porque a gente no Espiritismo aprende que nós não temos várias vidas, né? Nós temos uma vida. A vida não cessa quando cessa a vitalidade do corpo físico. Então, nós não chamamos vidas, nós chamamos existências. Então, o objetivo da reencarnação é a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade através justamente dessas existências sucessivas, né, que cada um de nós vai passar. E só quando o espírito, então, se achar limpo das impurezas é que ele não vai ter mais necessidade de passar pela vida corporal, né, como a gente já falou. E aí, nessa condição, ele vai estar na condição de espírito bem-aventurado, o espírito puro.
E Allan Kardec quis saber, então, já que são várias encarnações, se o número dessas encarnações é constante, é igual para todas as pessoas. E os espíritos explicaram que não, que aquela pessoa que aprende mais depressa, que se aperfeiçoa mais depressa, vai se livrando de muitas provas, porque daí ela já está mostrando que ela já está um passo adiante. Mas, de qualquer maneira, mesmo assim, o número de encarnações é muito numeroso, porque o progresso é quase infinito. Como eu disse, nós temos ainda muito o que progredir, então temos muito o que viver. A justiça da reencarnação. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, foi uma das coisas que mais me convenceu, foi justamente essa questão da justiça. Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas, né, na diferença de condições que existe entre as pessoas. Existem pessoas que vivem apenas alguns meses, né, crianças pequenininhas que desde que nascem têm problemas de saúde, acabam saindo, né, dessa vida muito, muito cedo, enquanto outras pessoas vivem, né, uma vida plena, quase 100 anos de idade, né, felizes, com família, situações também socioeconômicas totalmente diferentes, né? Crianças que nascem, às vezes, até no mesmo dia, mas um com toda a condição, com a família estruturada, direitinho, que lhe permite ter uma vida digna, né? Se preparar para a sua vida adulta e depois constituir, por sua vez, a sua família. E, às vezes, uma outra criança da mesma idade, nasceu na mesma cidade, mas numa condição totalmente difícil. Aquela criança, a mãe, às vezes, é drogada, o pai está na cadeia, a avó cuida mais ou menos, e a criança fica meio largada, acaba entrando no mundo da criminalidade. Então a gente fica pensando assim, mas como é possível a justiça de Deus dar condições tão diferentes, né? Já que todos somos filhos de Deus. E quando eu entrei no Espiritismo, justamente foi isso que me mostrou que realmente essa doutrina ela vem carregada realmente de uma racionalidade, de uma interpretação justamente à luz do raciocínio, né? Mostrando a igualdade de condições, mesmo que aparentemente em uma encarnação a gente não consiga ver essa igualdade de condições. Então vamos ver um pouquinho mais, com mais detalhes sobre isso. Então a justiça de Deus, justamente, ela se manifesta através da reencarnação. Por quê? Porque o bom pai sempre deixa seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Então, ao contrário de outras crenças, de outras doutrinas, que pregam castigos eternos, né, dependendo da falta que a pessoa cometeu, no Espiritismo sempre há novas chances. E justamente essas novas chances para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa conserte aquilo que fez de errado, são as novas encarnações. E aí, justamente, o nosso raciocínio, né, a nossa razão, nos indica que não é justo privar para sempre da felicidade, né, eterna aqueles que não melhoraram por algum motivo, em alguma ocasião, né? Então, justamente que não existem as penas eternas. E através, então, das várias reencarnações é que os espíritos vão atingindo, então, essa desejada perfeição. E para que possam, então, chegar a ela, Deus nos dá, então, muitas e muitas oportunidades através das provas,
das diferentes vidas, né, das diferentes existências na matéria. Então, justamente, a justiça divina concede a nós a oportunidade de realizar em novas existências aquilo que a gente não pôde fazer, não conseguiu, não concluiu, não deu conta, e então nós teremos novas oportunidades. Então, a gente raciocinando, a gente percebe justamente que essa doutrina da reencarnação, que, como eu disse, existe também em outras religiões, principalmente das religiões do Oriente, né, o budismo, o hinduísmo. Então, essa doutrina da reencarnação é a única que corresponde fielmente à ideia que a gente faz de uma justiça de Deus, de uma justiça igual para todos. Então, dessa forma, aqueles que se acham numa condição moral inferior têm condições de ir se melhorando, passo a passo, encarnação por encarnação. E a reencarnação explica também o futuro, né? O nosso futuro, o que será de nós para frente, depois da morte do corpo físico. E com isso, então, ela nos dá esperança de que realmente nós vamos prosseguir, nós vamos continuar nesse aperfeiçoamento. Porque justamente ela nos oferece meios de resgatar os erros com novas provas, novas oportunidades. E essas encarnações, essas novas vidas físicas, não ocorrem necessariamente no mesmo planeta ou no mesmo mundo, né? Então, o capítulo seguinte é justamente sobre a encarnação nos diferentes mundos. E aí os espíritos explicam que não é só na Terra que a gente pode encarnar, nós podemos viver em mundos diferentes. E que as vidas que a gente passa aqui na Terra não são as primeiras, nem as últimas da nossa trajetória evolutiva, porém, ainda estamos muito distantes da perfeição. E nós podemos viver muitas vezes no mesmo mundo, ou mesmo globo, e passar a reencarnar em mundos superiores quando a gente tiver alcançado condição suficiente de estar de acordo com a moral predominante nesses mundos superiores. Por outro lado, nós podemos também voltar a encarnar em mundos inferiores, quando tivermos alguma tarefa a cumprir nesses mundos para ajudar, né, alguma pessoa ou algum grupo de pessoas. E sobre essa questão dos diferentes mundos, desculpa, o Livro dos Espíritos, ele para por ali, né, até onde a gente comentou no slide anterior. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai mais além. Ele foi escrito alguns anos depois, e aí foram trazidas, então, mais informação justamente através da descrição das categorias de mundos, né? Conforme o adiantamento moral. Então, nós estávamos até agora, desculpa, analisando o Livro dos Espíritos, e agora nós vamos abrir um pequeno parêntese para colocar essas informações que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá eles informam, os Espíritos nos informam, que existem 5 categorias conforme a evolução moral. Então, a primeira categoria são os mundos primitivos, aqueles destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Psst, Jasmine, quietinha.
Então, a Terra já foi um mundo primitivo, né? Na época em que viviam os hominídeos, né? Aqueles primeiros homens, mas que ainda tinham aquelas características ainda um pouco animalescas, né? Chamados homens das cavernas. Então, aquelas são as primeiras encarnações dos espíritos. A segunda, né, como a gente falou, são 5. A segunda categoria são os mundos de expiações e de provas. São aqueles mundos onde existe o bem e o mal, mas o mal se destaca. E, infelizmente, ainda é a condição do nosso planeta Terra, né? Estamos vivendo no mundo de provas e expiações, apesar de que nós sabemos todos que o Espiritismo também já nos informa que nós estamos entrando numa fase de transição para a terceira categoria, que é a categoria de regeneração. Então, a Terra, em breve, não sabemos exatamente quanto isso vai demorar, mas quando a gente fala breve, é em relação à idade do planeta, né? Óbvio. Então, nós vamos passar, quer dizer, o planeta Terra vai passar para a condição de mundo de regeneração. Nesses mundos predominam os espíritos de bem, né? Então, existe ainda o mal, mas o bem fala mais alto. E aí, durante essa fase de regeneração, os espíritos que ainda têm alguma coisa para espiar, adquirem novas forças. Então, eles ainda não estão totalmente livres das impurezas, mas onde já o bem predomina sobre o mal, que ainda existe, mas em menor quantidade. A quarta condição são os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal totalmente, praticamente não existe o mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos são as habitações dos espíritos puros, onde só existe o bem. Então, nós vemos aqui que dessa série de 5 classificações, né, 5 classes, melhor dizendo, nós estamos no estágio 2 e, se Deus quiser, vamos nos dirigir em breve para o estado 3. Mas isso, lembrando sempre que depende de cada um de nós. Cada um tem que se regenerar dentro do seu próprio coração para que o mundo como um todo seja um mundo de regeneração. Sobre isso a gente tem uma palestra aí no nosso Face, sobre justamente o mundo de regeneração, e é interessante, é uma mensagem que chegou do mundo espiritual também, durante a vida, né, de Allan Kardec, e ele colocou não, foi colocada no livro Obras Póstumas, né, que não foi escrito pessoalmente por ele, são relatos, né, que ele deixou quando vivo e depois foram reunidos num livro. Podem consultar lá no nosso Face, tem essa palestra chamada Regeneração da Humanidade, melhor dizendo. Voltando aqui, então, essa perfeição que nós buscamos, para que ela seja alcançada, não é necessário que a gente passe por todos os mundos que existem, né, no universo. Porque existem muitos mundos em cada grau que proporcionam experiências semelhantes. Então, seria mais ou menos como dizer assim, a pessoa vai fazer o segundo ano do ensino médio, por exemplo, e na cidade onde ela está estudando, existem várias escolas que têm o ensino médio. Então, ela escolhe uma escola e ela cursa o segundo ano naquela escola. Ela não precisa ir em outras escolas para repetir o segundo ano, desde que, obviamente, ela tenha se saído bem. A mesma coisa aqui. Fez a tarefa, digamos assim,
num determinado planeta, não precisa ir em todos os outros que estão na mesma condição. E essa pluralidade das existências num mesmo planeta, ela tem por finalidade que a pessoa consiga vivenciar diferentes experiências, né? Diferentes formas de encarar a vida, né? Em ocasiões com diferentes experiências e diferentes situações. Por exemplo, um rico, um pobre, um doutor, um operário, e assim por diante, de tal forma que a cada uma dessas existências a pessoa consiga adquirir experiências e consiga vivenciar, inclusive se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes a gente critica o outro, mas não está no lugar dele. Então, justamente essas existências posteriores nos dão chance da gente se colocar no lugar do outro. Os espíritos que habitam os diversos mundos têm corpos semelhantes aos nossos, mas eles podem ser mais ou menos materiais de acordo com o grau de evolução. Então, em alguns mundos e alguns planetas, a matéria é um pouco mais sutil do que a nossa, né? Não é tão pesada, tão densa. Há mundos onde os espíritos só têm o perispírito, né, como corpo, não existe o corpo de carne. E, nesses casos, se nós nos colocássemos diante de uma pessoa que vive numa situação dessa, do mundo mais elevado, nós não conseguiríamos enxergar com o nosso olho físico. Por quê? Porque ele é tão etéreo que para nós é como se não existisse, né? São os espíritos mais puros. E a substância que constitui o perispírito, ela é própria de cada planeta. Então, o perispírito é formado justamente pelo fluido universal próprio de cada mundo. E quando a gente deixa um mundo, o perispírito também deixa de existir, e quando nós vamos para outro mundo, a substância que é formada, o nosso perispírito, é de acordo com aquele outro. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas eles não ficam presos, né? Como nós estamos presos à Terra. Justamente por eles não terem esse corpo de carne, eles conseguem circular mais livremente, né, pelo universo. A vida do espírito, como nós dissemos, ela vai evoluindo, né? Então ela também tem fases de evolução, mais ou menos como nós temos as nossas fases do corpo físico. Então ela passa gradualmente do estágio de embrião ao de infância, depois adulto, que é o estágio de perfeição do espírito. Só que no caso do espírito não há uma fase de decadência e posteriormente a morte, como nós temos no corpo físico, né? O espírito não morre. E na sua origem, a vida é apenas instintiva, né? Então, eu coloquei ali um exemplo dos homens das cavernas, eles viviam basicamente por instintos, e que a inteligência só pouco a pouco é que foi se desenvolvendo. Apesar de que, nesse exemplo que eu coloquei ali, o fato deles conseguirem fazer, né, esses desenhos tão realistas, né, já dá sinais de que a inteligência já está iniciando. Sobre as crianças que morrem, né, antes de atingirem a idade adulta, Allan Kardec perguntou o que seria, né, o que estaria envolvido, né, no fato de uma criança morrer muito em tenra idade.
Então eles disseram que o espírito de uma criança que morre em tenra idade, né, morre ainda muito pequenininha, isso não significa que aquele espírito é menos adiantado. Ele pode ser até mais adiantado do que o dos adultos, né, da sua família, porque aquele espírito, apesar de estar num corpo de criança, já pode ter vivido muito mais, ter adquirido muito mais experiências. E se ela desencarnou justamente com pouca idade, sem praticar nem o bem nem o mal, não é por isso que Deus a isenta das provas, né? Que ela tenha precisado ou que ela esteja em débito, né, com a justiça divina, vinda de encarnações anteriores, né? Isso não significa que ela está ok com a justiça divina. E que essa vida curta das crianças, né, que morrem muito cedo, pode representar o que ficou faltando para o espírito numa existência anterior, né, o tempo que ficou faltando para que aquele espírito vivesse na carne, e também pode ser uma aprovação tanto para essa criança quanto para os seus próprios pais, provação ou expiação. Né? Lembrando que a diferença de prova e expiação é o seguinte, deixa eu até voltar aqui. A prova é quando o espírito, porque a gente sabe que os espíritos podem evoluir, podem estudar, podem trabalhar também no mundo espiritual. Então, digamos que um espírito tenha adquirido já qualidades, tenha estudado, e, por exemplo, se ele foi um espírito que foi um ladrão, chegando no mundo espiritual, depois de estudar, de analisar, de ver outros casos, ele chegou à conclusão que o roubo é errado. Então, ele, na hora de fazer o planejamento da sua próxima encarnação, ele vai chegar para os mentores e vai dizer assim, olha, eu já aprendi que o roubo é errado, que não se deve roubar, eu já sei disso. E aí os mentores vão falar, muito bem, ok, aprendeu? Então vamos ver se realmente você está ok nesse quesito. E aí eles vão propiciar esse espírito que ele seja, digamos assim, colocado em prova, colocado diante de situações em que ele vai ser levado a fazer uma escolha, ou roubar ou não roubar. E isso, então, é que vai provar que ele realmente está quites com a justiça divina, que ele realmente já aprendeu. Então, isso é a prova. A prova visa o futuro. No caso da expiação, é uma coisa referente a um débito que a pessoa tem no passado. Então, digamos, usando ainda esse exemplo do ladrão, digamos que ele foi uma pessoa que, por exemplo, deu um golpe numa empresa e roubou a parte dos seus sócios, ou de um sócio, ou dos outros, enfim. Ele se apoderou daquela quantia em dinheiro ou de bens que não eram dele. Então, ele ficou com esse débito do passado. Então, na próxima encarnação ou nas próximas, ele vai planejar, juntamente com seus mentores, que ele, então, expie. Isso significa que ele sofra na pele aquilo que ele fez os outros sofrerem. Então, nesse exemplo que eu dei, provavelmente ele vai ser levado a planejar que durante a sua vida ele vai sofrer algum revés do ponto de vista financeiro, vai sofrer algum golpe, vai perder a sua fortuna, enfim, ele vai sentir na sua pele aquilo que ele fez os outros sofrerem também. Então, isso é a expiação. Então, quando a gente diz que a Terra é um mundo de provas e expiações, é disso que nós estamos falando.
Mas a pessoa não precisa ficar se preocupando, por exemplo, quando ela tem algum revés na vida, uma doença, uma dificuldade financeira, a morte de um ente querido, ela não precisa ficar se perguntando: será que isso é prova? Será que isso é expiação? Será que eu fiz? Será que eu vou fazer? Não há problema, porque, na verdade, sendo prova ou expiação, o objetivo é sempre o mesmo, isto é, o melhoramento, o adiantamento, o progresso moral, o progresso espiritual. Então, é importante que a gente conheça a diferença entre esses dois termos, mas também não precisamos ficar nos preocupando. O que será isso? O que será aquilo? Voltando, então, ao nosso estudo aqui. Opa, estamos aqui. Estamos aqui. O próximo item, então, é a respeito do sexo dos espíritos. O espírito homem ou espírito mulher. Então, na verdade, a gente aprende que o espírito em si, ele não tem sexo. Então, não existe o espírito homem e o espírito mulher. Na verdade, o espírito não tem sexo. Quem tem sexo é o corpo físico. Então, nas novas experiências, o espírito que foi um homem pode voltar como mulher e vice-versa. Na verdade, não é o sexo, a escolha do sexo que importa. Por quê? Porque o importante é aquilo que cada um tem para aprender. E a gente sabe que nas condições do nosso mundo, os desafios, as dificuldades que um homem e que uma mulher enfrentam são um pouco diferentes. Então, pode ser que numa determinada situação seja preciso que a pessoa passe por aquilo na posição de homem ou na posição de mulher, justamente dependendo daquilo que precisa ser aprendido naquela ocasião. Então, cada sexo, assim como cada posição social, proporciona ao espírito novas provas e experiências, né? Então, são coisas diferentes, são coisas complementares, mas a pessoa pode vir ou como homem ou como mulher, dependendo do que é mais necessário naquele momento. E se a pessoa prefere ser homem ou prefere ser mulher, né? Porque pode acontecer isso, que a pessoa fique mais à vontade, né? Como homem ou como mulher, na verdade não é esse o fator que determina. O fator realmente é a necessidade do que precisa ser aprendido, né? Naquele momento, por aquele espírito. E há entre os espíritos amor e simpatia baseados na afinidade de sentimentos. Então, nós hoje, na nossa condição de encarnados, né, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos tão apegados na matéria que a gente até estranha um pouco esse tipo de afirmação lá dos espíritos superiores, dizendo que, na verdade, o sexo não importa, o que importa é a afinidade, é a simpatia, né? Então, com certeza, à medida que nós formos evoluindo, essa questão da sexualidade vai perdendo importância, né? Mas ainda temos ainda um caminho aí, né, nessa evolução. O parentesco e a filiação. Então, os espíritos explicam que os pais transmitem aos filhos apenas o corpo físico. Não transmitem o espírito vem de Deus. E por isso, essas proximidades, essas relações que se estabelecem entre as famílias, na verdade, elas não vêm do aspecto corporal, do sangue, elas vêm de existências anteriores que aqueles espíritos já vivenciaram, né? Situações onde eles já estiveram unidos, né? Desafios que já enfrentaram juntos.
E algumas pessoas dizem que o espiritismo, então, ele destrói os laços de família, porque, na verdade, a minha mãe hoje pode não ter sido minha mãe em outra existência, mas, na verdade, é o contrário, porque, ao invés de destruir essa relação familiar, ela é estendida. Isso significa que mesmo uma pessoa desconhecida que passa por mim na rua pode ter sido meu irmão, né? Então, na verdade, a família, nesse caso, ela tem um, um sentido, né? Um significado muito maior. Podemos até dizer que é a família humana. E nesse caso, justamente, né, falando na família humana, o Espiritismo amplia os deveres da fraternidade, né? Então, devemos todos nos ajudar mutuamente, porque somos todos realmente irmãos. Porque entre as pessoas estranhas à família carnal, como aquilo que eu falei, pode encontrar-se um espírito que já foi nosso consanguíneo, né? Já foi da família de carne. E com isso, então, a importância da genealogia, da linhagem, eu sou filho, neto, bisneto, tarará, de tal pessoa, isso, na verdade, não tem muita importância, porque o que importa realmente são os laços espirituais. E, da mesma forma, as semelhanças físicas são transmitidas apenas de corpo a corpo. Então, nós somos fisicamente semelhantes aos nossos pais, aos nossos avós, e assim por diante. Mas, moralmente, espiritualmente, as afinidades, elas são em relação a justamente essa proximidade que houve já entre esses espíritos em encarnações anteriores. Então, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Cada um de nós tem um espírito seu, dado por Deus. Porém, a influência dos pais sobre os filhos é muito grande, eles têm a missão de educar seus filhos. Então, isso realmente é dado por Deus como uma missão, como uma tarefa que os pais têm que cumprir. Se por algum motivo eles falharem, eles vão ser cobrados por isso, chegando no mundo espiritual. Existem maus filhos, né? Pessoas que fazem alguma coisa errada, e os pais, com certeza, sofrem, principalmente se forem pais de boa índole, sofrem, né? Com a maldade dos filhos. E é comum que um espírito que tenha esses pendores para o mal peça que lhes sejam dados pais bons que o encaminhem para o bem, porque ele lá na espiritualidade, ao planejar a sua existência, ele toma noção de que é importante que ele se dirija para o bem. Então, ele pede pais bons na esperança de que os seus conselhos, os seus exemplos, principalmente, o encaminhem para o bem. E os espíritos quase sempre se agrupam em famílias pela analogia dos seus pendores, que são mais ou menos puros, né, conforme a evolução daquela família. Então, existe esse sentimento de afinidade entre os membros da família, justamente pelas vivências anteriores, né, que já foram compartilhadas, né, pelos membros da família. E quando a gente fala que determinado povo tem uma determinada característica, isso é um fato, porque um povo é uma grande família formada pela união de todos aqueles espíritos que estão encarnados naquele país. E o conjunto daquelas características, né, das famílias que formam aquele povo, então dá aquele grupo um caráter distinto. Então é correto dizer que determinado
povo, determinado país tem uma determinada característica predominante. Logicamente, isso não significa que 100% das pessoas são iguais, mas existem algumas características predominantes. Em novas existências, o espírito vai conservar os traços do caráter moral das existências anteriores. Então, por exemplo, se uma pessoa, numa existência anterior, foi uma pessoa teimosa, ele, numa existência nova, ele vai continuar tendo essa característica, que só aos poucos e com a evolução, né, com esforço pessoal de melhorar, de evoluir moralmente, ele vai mudando, né? Mas não são mudanças bruscas, né, que ocorrem magicamente de uma existência para outra. Por outro lado, o corpo físico pode ser totalmente diferente de uma encarnação para outra, né? Pode ser de uma raça diferente, né? Uma vez vem chinês, outra vez vem índio, outra vez vem branco, outra vez vem negro. Isso, na verdade, vai depender justamente do que aquele espírito necessita para se aperfeiçoar, para se melhorar. Mas o corpo se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime um certo cunho, sobretudo no rosto. Então, é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, né? Então, alguma coisa das vivências anteriores se mantém ali no olhar daquelas pessoas. Agora, falando sobre as ideias inatas, né? São aquelas ideias que a pessoa tem desde que nasce, ela já nasce com aquela ideia, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas já que desde criança têm uma ideia de que eu vou ter determinada profissão, ou eu vou exercer determinado ofício, ou às vezes a criança já vem com uma capacidade fabulosa de aprender matemática, ou música, ou pintura, ou desenho, enfim. São ideias que vêm de existências anteriores, de experiências anteriores. Porque o conhecimento que o espírito adquire em cada existência, ele não se perde, ele fica armazenado lá no perispírito. Liberto da matéria, ele sempre mantém aquelas características, né, aqueles conhecimentos presentes. Porém, dependendo da condição, aquele conhecimento pode ficar esquecido em parte. Vou explicar com um exemplo. Digamos que uma pessoa foi, por exemplo, um músico muito famoso, muito virtuoso, né, com grandes características em termos, né, artísticos, e com isso ele se destacou muito perante a comunidade, e ele ficou muito famoso, digamos. Com isso, pode ser que tenha aflorado nele um excesso de orgulho, um excesso de prepotência, de arrogância, que numa existência seguinte pode ser necessário, então, que seja corrigido. Então, na existência seguinte, aquele virtuosismo na música pode vir esquecido, apagado, momentaneamente, para que ele possa exercer a humildade, né? E justamente a origem das habilidades extraordinárias dos indivíduos, né, como nesse exemplo da música que a gente falou, é uma lembrança do passado, né, coisas que foram adquiridas em existências anteriores, que pode permanecer adormecida, né, como a gente já comentou. E o sentimento instintivo que a pessoa, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus, é uma lembrança que ela conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Então, como a gente comentou, durante a vida espiritual a gente também frequenta aulas, frequenta cursos, aprende coisas
E essas coisas, então, vêm instintivamente, né, moralmente, no nosso íntimo. Então, meus amigos, o que nós tínhamos para falar sobre estas questões, né, que nós abordamos aí, seria isso. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês curtam essa aula e, com a graça de Deus, esperamos encontrá-los na próxima aula. Muito obrigada, que Deus nos ilumine a todos e que nós consigamos continuar firmes no estudo da doutrina, que o nosso anjo de guarda nos acompanhe sempre, nos intuindo bons sentimentos, boas ações, e que a gente consiga se encontrar numa próxima ocasião. Muito obrigado e até a próxima.